Hoje nós celebramos a memória de São Pio de Pietrelcina. São Pio é, talvez, dos santos mais recentes, mais próximos de nós, aquele que é mais venerado, aquele que é mais conhecido e cuja devoção é mais propagada nos nossos dias, porque de fato São Pio, que viveu no século passado, viveu ali durante o século XX, era um fenômeno estrondoso. A graça de Deus agiu de tal modo na vida dele que Deus lhe concedeu muitos dons místicos e fatos extraordinários aconteciam em sua vida desde a sua infância. Como nós sabemos, São Pio era capuchinho, franciscano da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Viveu boa parte de sua vida em San Giovanni Rotondo, é natural de Pietrelcina, e é o único padre na história da igreja que recebeu em seu corpo os santos estigmas, mas também outros tantos fenômenos como a bilocação, o dom de ciência, de conhecer realidades ocultas, e o seu ministério como confessor, as muitas horas que ele passava no confessionário. Estas são algumas características da vida, do ministério de São Pio, que são muito conhecidos já. E ele, em sua vida, portanto, mostra dois aspectos importantes nesta crise da igreja que nós vivemos nos nossos tempos. É um dom providencial de Deus para estes nossos tempos. Primeiro, porque nós vivemos numa época naturalista, materialista. Ou seja, o naturalismo nega a existência do sobrenatural, nega que Deus faça milagres, que Deus intervenha na história humana, e às vezes até nega a existência mesma de Deus. E uma vida tão extraordinária como a de São Padre Pio é um farol que mostra alguém que vivia no seu cotidiano realidades sobrenaturais, extraordinárias. Esses fenômenos místicos na vida de São Pio eram uma coisa cotidiana, habitual, não extraordinária, mas ordinária. Como, por exemplo, o caso daquela menina que foi curada por intercessão de São Pio e que era cega, não tinha como enxergar, e fica curada sendo que o seu aparelho ocular continuava da mesma maneira, né? Os exames mostravam que era impossível que ela enxergasse. E, no entanto, ela voltou a enxergar, mesmo não tendo condições físicas para isso. E outras tantas situações. E também a crise do próprio sacerdócio, sobretudo ali a partir da década de 60, e São Pio, recebendo em seu corpo os estigmas, mostra justamente que o sacerdote é ao mesmo tempo vítima. Configurado a Cristo sacerdote, ele oferece o sacrifício e se oferece a si mesmo. Então é também um sinal de Deus para que os sacerdotes redescubram a sua identidade, o seu ministério, né? Numa época em que muitos quiseram e ainda querem reduzir o sacerdócio a
simplesmente um ministério de coordenação, né? O sacerdote como um mero líder, coordenador da comunidade, administrador da comunidade, e não como de fato alguém que foi configurado a Cristo e que recebe na ordenação um poder sagrado de realizar algo que aos outros fiéis não é possível realizar. Muitas teologias no último século tentaram apresentar o padre dessa maneira, dessacralizar o ministério sacerdotal, secularizar o ministério sacerdotal, reduzir o padre a um leigo com algumas funções administrativas, com alguma responsabilidade pastoral e nada mais do que isso. E São Pio, então, é um sinal de Deus para a redescoberta do que é o sacerdócio. Na primeira leitura de hoje, São Paulo se dirige, como nós já temos escutado há vários dias, a carta a Timóteo, a primeira carta a Timóteo. Então, São Paulo se dirige a um bispo, a um sacerdote, portanto, dizendo a ele que guarde o seu mandato íntegro e sem mancha até a manifestação gloriosa do Senhor. É curioso porque ele diz que Jesus Cristo deu bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos. É curioso porque é São João quem no seu evangelho nos conta que Jesus, estando diante de Pilatos, disse: eu vim para dar testemunho da verdade. Pilatos pergunta para ele o que é a verdade. E essa resposta Jesus já tinha dado durante a última ceia, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o Evangelho de São João foi escrito só no final do primeiro século. E as cartas de São Paulo são anteriores à década de 60, ali quando morre São Paulo. Então, quer dizer, isso é um testemunho da tradição. Os evangelhos, ou pelo menos o Evangelho de São João, que narra esse diálogo entre Jesus e Pilatos, durante o seu julgamento, não tinha sido escrito ainda. No entanto, São Paulo, que nem era um dos 12, não foi testemunha ocular daqueles fatos, já conhecia esse diálogo. Portanto, a importância daquilo que a igreja chama de tradição, é a transmissão da fé na igreja, pela igreja. Então, São Paulo diz aí: imitar o exemplo de Cristo, que deu bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos. Mesmo diante de ameaças, mesmo diante de dificuldades, manter-se fiel à verdade. Guarda o teu mandato íntegro e sem mancha, até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. São Timóteo recebeu como sacerdote um mandato, uma missão, uma ordem. É até o nome do sacramento, sacramento da ordem. Recebe o mandato apostólico. E ele deve, até o fim, para receber, quando Jesus aparecer na sua manifestação, a coroa da glória, o prêmio eterno. Então, São Paulo exorta São Timóteo a ser fiel ao seu ministério. No Evangelho, Jesus conta a parábola do semeador, é a versão de São Lucas, e essa parábola nos fala justamente, de certo modo, da perseverança. A semente cai aqui, acolá, e conforme o terreno ela produz ou não fruto. Uma brota, a outra sequer brota, a outra cresce um pouco,
mas só aquela que cai em terra boa chega a produzir fruto. Ou seja, é necessário que nós sejamos perseverantes. Porque Jesus diz: alguns escutam a palavra e a rejeitam de pronto. Outros acolhem a palavra, mas dali a pouco, são de momento, então não dão prosseguimento. Outros perseveram por algum tempo, mas depois desistem. Só vão produzir frutos aqueles que de fato vencerem os obstáculos que se colocam no caminho e serem fiéis e perseverantes até o fim, como São Paulo exorta Timóteo na primeira leitura. Então peçamos também hoje por intercessão de São Pio de Petreutina, que tanto sofreu em sua vida, em seu corpo, em sua alma, não só porque tinha no corpo os estigmas, mas também sofreu perseguição por parte até de membros da hierarquia eclesiástica, do Santo Ofício, foi proibido de celebrar missas, atender confissões, foi considerado por muitos dos seus colegas um charlatão, alguém que procurava enganar as pessoas com falsos milagres, com falsos fenômenos místicos. Então, ele que sofreu não só no corpo, mas também na alma, mas ele dizia para o inquisidor que acompanhava o seu caso e que não acreditava na veracidade daqueles fenômenos, dizia: sou eu que preciso da igreja, não é a igreja que precisa de mim. Eu quero viver e morrer em comunhão com a Igreja Católica. Então peçamos a Deus que nos conceda esta perseverança de São Pio, mesmo diante de dificuldades, incompreensões, obstáculos que se colocam no nosso caminho, nós permanecermos fiéis até o fim e assim produzirmos frutos. E quando Jesus aparecer em sua glória, se manifestar, nós podermos participar dessa glória, receber a coroa que ele nos prometeu. Amém.